Esteja bem e em paz. Te convido à leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 5, leremos a partir do verso 1. Mateus, capítulo 5, a partir do verso 1. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém poderia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Bom, essa passagem aqui, ela relata o sofrimento de um homem que estava possesso de espírito imundo, espíritos imundos. Um outro evangelho menciona 2 homens nessa situação. Mas não importa, aqui o evangelho de Marcos está se referindo a um desses 2 especificamente, né? Essa passagem aconteceu na região de Gerasa. Alguns evangelhos trazem Gadara, né? Essa cidade de Gadara era próxima ali, a uns 16 quilômetros. Mas as descrições deste texto, que nós vemos aqui, o mar, o sepulcro, a criação de porcos, parece apontar para Gerasa mesmo, né? Era uma das 10 cidades de Decápolis, 10 cidades autônomas, que formavam uma região ali com governo próprio, conhecida como Decápolis, né? E eram habitadas por gentios, principalmente gregos. E era rica e luxuosa, mas tinha uma influência muito grande do paganismo, principalmente o paganismo grego. Jesus chega lá, encontra este jovem, essa pessoa, este homem, né? Não sabemos se era jovem, né? Encontra essa pessoa nessa situação e liberta este homem. Nós aprendemos algumas coisas com este texto, tá? A primeira coisa que eu quero analisar com você aqui, que nós podemos pensar a respeito deste texto, é que o ambiente onde isso se deu, onde aconteceu essas coisas, o ambiente era propício para uma ação maligna, para uma possessão maligna numa pessoa que estivesse sem a proteção, né, o amparo espiritual, a proteção de Jesus Cristo. Então vejamos, como que era esse ambiente? Haviam sepulcros ali. Para os judeus, o sepulcro era um lugar imundo, onde haviam restos mortais. O judeu, ele não podia tocar no cadáver, né? Era um local imundo. Por isso que muitas vezes, em muitas passagens,
para descrever questões imundas, situações imundas, eles mencionam os sepulcros. O próprio Senhor Jesus chega a falar para os fariseus, né? Que eles eram como sepulcros caiados. Por fora limpos e bonitos, mas por dentro havia imundícia. Havia também a questão da criação de porcos. Nesse texto, esse lugar, haviam porqueiros que levavam suas manadas de porcos ali, cuidavam de seus porcos ali. Os porcos também eram considerados animais imundos pelos judeus. Além disto, era um povoado governado por gentios e com seus costumes pagãos. Somente os judeus e aqueles que se convertiam ao Deus Altíssimo, ao Deus verdadeiro, que faziam parte do povo de Deus. As outras nações da época todas eram pagãs. E essa região de Decápolis, elas eram governadas por pagãos. E o linguajar deles também era um linguajar de pessoas que não pertenciam ao povo de Deus. Nós vemos aqui no verso 7, o demônio chama Jesus de Filho do Altíssimo, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Bom, essa expressão, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, ela é correta. É certo falar isso. E chamar Deus de Altíssimo também é correto. Mas não era costume do povo de Deus usar essa expressão. Essa expressão Altíssimo, ela era usada, né, no Antigo Testamento. Essa palavra no grego upistos e no hebraico Elion, Altíssimo, ela era usada no Antigo Testamento por gentios. Não era o povo de Deus que usava essas palavras, né? Esse termo Altíssimo, né? No Antigo Testamento ele é usado por Balaão, ele é usado pelo rei da Síria, é usado por Nabucodonosor. Então nós vemos que pessoas que não pertenciam ao povo de Deus, mas que reconheciam a grandeza de Deus e chamavam então de povo de Altíssimo, né? Balaão, ele chegou a ser um profeta de Deus, né? Mas todos conhecemos a história de Balaão. Bom, vamos a uma pequena reflexão a respeito deste ambiente onde se deu estas coisas. Era um ambiente com sepulcros, que era onde havia morte de algo, faltava vida ali, faltava vida espiritual. Era um lugar onde os porqueiros criavam os porcos, que era a fonte de renda comercial deles, era do que era imundo, do que os judeus, do que o povo de Deus considerava imundo antes da cruz. O linguajar deles era um linguajar de pessoas que não praticavam a fé no Deus Altíssimo. Este ambiente tornou propício esta situação desta possessão maligna. A reflexão que nós podemos fazer é qual ambiente que nós criamos para nós. Em qual ambiente nós temos vivido? Como estamos vivendo? Em qual ambiente? Qual ambiente na nossa casa? E nos locais onde nós somos responsáveis por criar o ambiente, como está sendo criado esse ambiente? Será que esse ambiente é propício para uma ação maligna? O tipo de música que ouvimos, os programas de TV que assistimos, as pessoas que deixamos frequentar a nossa casa, os tipos de conversa que fazem parte do clima daquele nosso ambiente. Isso é uma questão que nós devemos pensar bem. Isso pode parecer radical, mas nós somos santos. Nós somos um povo separado por Deus, para vivermos em santidade. O próprio Senhor Jesus disse
Sede santos, porque eu sou santo, né? Nós somos separados do mundo. Nosso reino e nosso país é o país celestial. Note que esses demônios, eles não queriam sair daquele país. Se você analisar aqui o verso 10, eles pedem a Jesus que não os mande para fora do país. E rogou-lhes encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Aqueles demônios estavam no ambiente propício para eles. Então nós, como cristãos, como povo de Deus, nós devemos zelar para que o nosso ambiente, o ambiente da nossa casa, o ambiente onde nós somos responsáveis por criar este ambiente, seja um ambiente de santificação, um ambiente controlado pelas coisas do alto, pelo Espírito Santo. Eu quero dar um conselho para jovens casados, pessoas que casaram há pouco tempo, recentemente. Eu sei que a Bíblia não proíbe música secular ou algum outro tipo de situação, mas estruture o seu lar em santificação. Evite músicas seculares. Você não é proibido, e nós não podemos exigir do outro que a Bíblia não exige. Não estamos exigindo. Eu apenas, como um homem mais velho, estou dando um conselho para alguém que queira ouvi-lo. Se você casou agora há pouco tempo, estruture o seu lar, a sua casa, em santificação. Cuide da sua esposa, a esposa cuide do seu marido, em santificação, e comecem buscando as coisas santas, as coisas do alto. Não permita que alguns programas picantes de televisão, alguns filmes picantes de Netflix, ou músicas que muitas vezes trazem intenções ou desejos de outras coisas que não esteja dentro deste elemento de santificação. E procure estruturar a sua vida assim. E quando vierem os filhos, vá mantendo essa estrutura de santificação. Eu tenho certeza que vocês vão evitar muitos dissabores ao longo da vida de vocês. Bom, então vimos aqui que o ambiente era propício para a ação maligna. E nós podemos perceber que quando esses espíritos imundos encontram um ambiente propício e campo fértil, os demônios escravizam os homens. Isso que estou falando é totalmente bíblico. O livro do Apocalipse diz que a serpente escraviza almas humanas, mercador de almas humanas, e escraviza almas humanas. Nós vemos aqui do verso 1 ao verso 5 do nosso texto aqui de Mateus, aliás de Marcos, que esses espíritos malignos que atormentavam aquele homem escravizavam ele. Olha só, entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Então nós vemos aqui características da escravidão, dos espíritos malignos escravizando o homem, escravizando aquele que vive no imundo, que vive no ambiente imundo, né? Coisas que são imundas para Deus. Olha o verso 3. O qual vivia nos sepulcros. Estavam escravizados por espírito imundo.
muitas pessoas que vivem em ambientes imundos, ambientes de malícia, de palavras torpes, de falsos testemunhos, de imoralidade, de profanações, de blasfêmias. Então nós vemos que muitas pessoas que vivem em ambientes que proporcionam essas coisas que afrontam a Deus, que são contrárias às prescrições de Deus para a nossa vida. Os espíritos malignos aproveitam este ambiente para escravizar pessoas. Não, o que eu estou falando é totalmente bíblico. Isso acontece. Isso acontece até numa pessoa que esteja limpa, mas sem a presença do Espírito Santo. O Senhor Jesus diz que quando se expulsa um demônio de uma pessoa, esse demônio sai dessa pessoa e anda por lugares áridos, sem encontrar morada para si. E um dia ele pensa: como estará a minha antiga habitação? E eu vou lá ver como ela está. E chega e encontra a casa vazia, varrida e ornamentada. Então ele volta àquela habitação e traz mais 7 demônios com ele, e o estado daquela pessoa se torna muito pior. Então os demônios, eles se aproveitam da ausência da santificação, da ausência do Espírito Santo. Se não existe o Espírito Santo naquela pessoa e ela vive num ambiente propício, esses demônios vão escravizá-la, eles podem escravizá-la, ou por possessão, ou por influência na mente. E essas pessoas então começam cada vez mais a se afundarem nessa lama, nesse lamaçal de situações que afrontam a Deus. Pecados, blasfêmias, profanações, malícias, imoralidades, e aí um abismo chama outro abismo, e aí vem adultérios, vícios e tantas outras coisas que trazem para aquela pessoa que foi escravizada aborrecimentos, tristezas, lágrimas, feridas, problemas. E muitas vezes a pessoa não consegue relacionar o que está acontecendo com ela com o que ela deixou causar a si mesmo no passado. Às vezes a pessoa pensa assim, fala assim: olha, eu não quero congregar numa igreja, eu não quero ter a minha devocional bíblica, mas eu confio em Deus, eu vou sempre acreditar em Deus e tudo mais, e ela começa a ser enlaçada. Satanás vai enlaçando essa pessoa como uma teia de aranha. É leve, a pessoa nem percebe, vai sendo enlaçada, e com o passar do tempo, cada vez mais, aquilo é tão fininho e transparente que ela nem percebe, é sutil. Mas quando ela quer sair, ela já está totalmente amarrada. E aquela teia de aranha se torna forte, prendendo ela ali, de forma que ela não consegue mais sair daquela situação. Entendemos que isso é escravidão. As pessoas são escravizadas pelo mal do mundo. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Só existe 2 classes de pessoas: a que é guiada pelo Espírito Santo, que é convertida, que tem na palavra de Deus a sua regra de fé, e é dirigida pelo Espírito Santo, tem a mente de Cristo, ou aquela que está no mundo e jaz no maligno, porque o mundo jaz no maligno. Não existe uma terceira classe de pessoa, não existe um muro onde essa pessoa não esteja nem do lado nem do outro. Ou essa pessoa está em Cristo, ou essa pessoa jaz no maligno, que é o mundo. Então nós vemos que a causa dos conflitos, ela percebe os seus conflitos, mas ela não aceita sujeição.
Olha o verso 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Então, mesmo vivendo em sepulcros, fazendo um alto flagelo, se machucando, vivendo em gritos, de forma que afastava as pessoas dele. Quando alguém tentava ajudá-lo, quando alguém tentava prendê-lo para ele não se machucar mais, eles não sabiam como resolver aquela situação, então amarravam ali aquele homem, mas ele não aceitava ser subjugado, ou seja, as pessoas escravizadas, elas não aceitam se sujeitar a autoridades superiores. Elas se rebelam contra autoridades superiores, elas não aceitam a autoridade de Deus, a autoridade da Bíblia, a autoridade de pastores, a autoridade dos seus pais, dos seus professores, e muitas vezes nem mesmo da lei do país. Porque a pessoa ela está tão escravizada nas imundícias da vida, que para ela aquilo é tão normal, e ela não aceita nenhum tipo de regra que poderia causar ordem, que poderia trazer ordem para essa situação, organizar a vida dela. Então, eles não aceitam regras de uma instituição de ordem. Família, igreja, escola, empresas, seja o que for, ela não aceita sujeição às regras impostas. Ela quer viver e simplesmente fazer o que ela acha que deve ser feito, ou viver conforme ela queira. Talvez ela trabalhe numa empresa, ela não pode interferir nas regras da empresa, mas de forma camuflada ela quebra as regras. Faz um período a mais de almoço, trabalha em marcha lenta, se o patrão manda fazer determinada coisa, ela faz de outro jeito, porque ela quer fazer, porque ela não se sujeita àquelas regras que lhe são impostas. Até mesmo dentro de igreja é possível encontrar esse tipo de situação. Isto é influência maligna no mundo, porque ou a pessoa tem a mente de Cristo, ou a pessoa jaz no maligno. Suas atitudes, as atitudes de uma pessoa nesse estado, elas causam dores e causam feridas. Essas pessoas sangram. Aqui está no verso 5. Olha só. Andava sempre de noite e de dia, clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. A pedra, ela é uma ilustração, embora o fato aqui fosse real, mas a pedra ela serve para nós também como uma ilustração de tropeço, ilustração de afronta, de agressão. O próprio Senhor Jesus, quando aquela mulher foi pega em adultério, e as testemunhas e outras pessoas se reuniram ali, levaram aquela mulher pega no ato ilícito, levaram aos pés de Jesus e disseram: então, mestre, a lei manda apedrejar essa mulher, o que o Senhor me diz? E aquelas pessoas praticamente achavam que estavam obrigando Jesus a apedrejar aquela mulher, ou a consentir no apedrejamento daquela mulher. Mas eles nunca podiam superar ou prever a sabedoria do Filho de Deus. E Jesus diz então: o que dentre vós está sem pecado, atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra. E aqueles homens então, a partir dos mais velhos até os mais novos, foram se retirando dali. Então as pedras, elas ilustram agressão. E no caso aqui, além de agressão,
autoagressão. Ele se autoflagelava, ferindo-se com pedras. Nós não sabemos exatamente como que ele fazia isso. Talvez ele pegasse as pedras e riscasse o seu corpo, ou talvez ele jogasse as pedras em si mesmo. Mas ele se autoflagelava. Irmãos, muitas pessoas estão se autodestruindo e machucando aquelas que tentam ajudá-lo. Muitas pessoas não percebem, mas elas estão no processo de autoflagelo. Elas simplesmente rejeitam o remédio, elas rejeitam a leitura bíblica, elas rejeitam passar um período em oração, fazer um jejum, buscar a comunhão do amor fraterno de irmãos, escutar uma pregação expositiva legítima da Bíblia, das Escrituras. Sabemos, em que pese tantos falsos profetas e tantas falsas igrejas que na verdade são seitas, e que as pessoas falam, eu não vou por causa disso, por causa daquilo. Em que pese isso, existe a igreja verdadeira, atuante, os verdadeiros pastores, os verdadeiros líderes, os verdadeiros irmãos. Eles estão em todos os lugares, estão atuantes, ensinando o evangelho, estendendo a mão, cuidando de pessoas. O problema é que as pessoas se autoflagelam e colocam o nome que elas quiserem. Eu não quero ir para essa igreja porque eu não sou hipócrita como eles. Eu não quero ir seguir determinada situação porque o outro lá, pastor, fez não sei o quê. E ficam colocando rótulos e títulos e autojustificativas em situações que não resolvem sua própria vida. Mas estão totalmente cegos e escravizados. Então essas atitudes causam dores e feridas, aquelas pessoas se machucam e fazem sofrer tantos quantos a amam e tentam ajudar. Parece não perceber que suas dores e feridas são causadas pelas suas próprias ações. Elas podem mudar, mas ou não sabem disso, ou não querem isso. Ou não sabem disso, ou não querem isto. Mas Jesus é o Rei Supremo. E chega aqui o verso 6. Um dia Jesus encontra aquele homem. E nós vemos aqui no verso 6. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Os próprios demônios reconhecem quem é Jesus. Os demônios sabem que todos irão adorar a Cristo. Filipenses capítulo 2 diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Paul Washer, pregador do Evangelho, certa vez ele disse, toda língua confessará. Um dia a língua dos rebeldes será puxada para fora, para que ele confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E suas rótulas serão quebradas, para que ele se dobre diante do Rei do Universo. Mas, antes que chegue esse dia, existem pessoas que já confessam Jesus Cristo ao Senhor e se ajoelham diante dele, se dobram diante dele voluntariamente, por amor, porque foram atraídos em amor, foram libertos da possessão do mundo, da malignidade que jaz o mundo. Essas pessoas foram libertas dessas práticas mundanas, dessas imundícies, dos sepulcros que a vida apresenta, e elas não criam mais os seus ambientes em meio a sepulcros e em meio a porcos. Elas agora são livres e vivem pelo e para o reino. Elas não são mais deste país, que os demônios pediram a Cristo que não os tirassem deste país, cujo ambiente era imundo e propício. Mas elas vivem já assentados nas regiões celestiais, onde habitarão um dia. Jesus é o Rei Supremo, e quando chega ali, os próprios demônios adoram.
correm até ele e o adoram. Os demônios sabem disso, que toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Os demônios sabem disso. Os escravizados não. Os demônios que escravizam, eles sabem que Jesus é o Rei do Universo. Os escravizados não. Os demônios que escravizam adoram a Jesus, porque sabem que não tem como não adorar o Rei de todas as coisas. Mas os escravizados não. Os escravizados, se não forem libertos, um dia eles terão sua língua puxada para fora, para dizer que Jesus Cristo é o Senhor. E eles terão suas rótulas quebradas para se ajoelharem e se dobrarem diante de Cristo. Ninguém vai escapar disso. Portanto, o melhor a fazer é confessar hoje e se dobrar diante do Rei do Universo hoje. Porque há 2000 anos atrás ele disse que as palavras dele não passariam. E de fato não passaram. Por mais perseguição que haja, mais pessoas estão abraçando a fé em Cristo. A igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Jesus então ele quebra as superstições dos pagãos. Aqui no verso 9, olha só. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Os pagãos acreditavam que para libertar uma pessoa tinha que saber o nome do demônio. Os pagãos ensinavam que eles tinham que conhecer o nome do demônio para conversar com o demônio, para tirar o demônio daquela pessoa. E Jesus quebra essa superstição então e pergunta: qual é o teu nome? Ele fala: somos legião porque somos muitos. E Jesus expulsa uma legião de demônios sem perguntar o nome de cada um, sem que fosse exposto ali o nome de cada um. Então Jesus ele quebra as superstições pagãs. Não precisa saber nome de demônio. E mesmo que o demônio fale o nome, como que a pessoa vai saber se o demônio não está mentindo, já que é o pai da mentira é Satanás, o maior dos demônios? Então Jesus ele quebra as superstições dos pagãos que achavam que tinham que saber o nome dos demônios. E daí então Jesus liberta aquele homem e permite o pedido dos demônios que eles pedem, né? Verso 12: e os espíritos imundos rogaram a Jesus dizendo: manda-nos para os porcos para que entremos neles. E Jesus o permitiu. E eles então entraram naqueles porcos, e aqueles porcos se precipitaram ribanceira abaixo. Jesus permite o pedido dos demônios. Lutero, ele disse certa vez que o diabo é o diabo de Deus. E a ilustração do pastor Franklin Ferreira, que diz que o diabo é como um cão feroz preso numa corrente, e ele vai até onde a corrente permite. Só que quem delimita a corrente é Deus. Deus é que delimita o tamanho da corrente, e o cão feroz, que é o diabo, ele vai até onde a corrente permite só. Porque existe um Rei Supremo no universo, e o nome dele é Jesus Cristo, é o Senhor de todas as coisas. E quem não confessa hoje, e quem morrer sem confessar que Jesus Cristo é o Senhor, um dia terá que confessar. Terá sua língua puxada e sua rótula quebrada para confessar e se curvar diante do Rei Supremo, o Rei com toda a autoridade nos céus e na terra, e que virá buscar a sua igreja e que lançará Satanás, a serpente, o falso profeta e a besta no lago de fogo, e com eles todos aqueles que aceitarem a marca da besta e rejeitarem a marca do selo da promessa do Espírito Santo. Jesus liberta o homem e permite então que os demônios se lancem
no despenhadeiro abaixo. E para concluir, eu quero ler com você aqui a partir do verso 15. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Então aquele homem que até pouco tempo estava ali, vivendo num ambiente propício para a possessão maligna, se autoflagelando, escravizado, agora é liberto por Cristo, que teve compaixão dele. Liberto por Cristo. E Cristo lhe envia a sua própria casa para que ele seja missionário lá. E ali então todos se admiravam da sua pregação. E ele começou então a criar um ambiente do reino, mesmo lá em Decápolis. Ele substituiu o ambiente propício para as ações malignas e começou a produzir o ambiente do reino na sua casa, para os seus, ali mesmo naquela cidade. Não importa onde você está inserido, o que importa é se você é liberto ou não. Não importa onde você está inserido, o que importa é se você está em Cristo ou se você jaz no maligno. Se você quiser, você se submete a Cristo e cria um ambiente do reino para que aonde você esteja, a paz que excede todo entendimento esteja contigo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Pense nisso e que Deus abençoe a sua vida.